Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavo e fico com você a partir de agora aqui na Ubra TV. E hoje, na nossa sexta-feira, o nosso programa está para lá de especial. A gente vai direto para a 70ª edição da Feira do Livro, mostrando tudo o que está acontecendo por lá. Nossa repórter, Natália Sattler, e as imagens do Júlio Souza trazem essa maravilha, esse universo maravilhoso da Feira do Livro. Confira. A Praça da Alfândega se torna uma verdadeira cidade entre os dias 1º e 20 de novembro deste ano, aqui na região central de Porto Alegre. Nós estamos aqui acompanhando o capítulo de número 70 da Feira do Livro da nossa capital, um evento tão amado, tão querido pelos porto-alegrenses. Neste ano, mais de 1 milhão de pessoas devem passar por aqui, são 72 expositores e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre eles. Vamos chegar nessa banca aqui, que é uma livraria online, mas está expondo pela primeira vez aqui na Feira do Livro. E eu vou conversar com o Rafael, que é o expositor. A gente vai trocar uma ideia do ladinho aqui. Opa, Rafael, e aí, tudo bem? Primeiro ano na Feira do Livro. Primeiro ano na Feira do Livro, exatamente. Como é que está sendo a experiência aqui, o movimento? O primeiro dia foi bem acima da expectativa, né? A gente já ouviu falar de anos anteriores, onde a previsão do tempo deu uma prejudicada, mas acho que o sol saiu e deu uma ajuda para todo mundo e está sendo um ótimo primeiro dia. Então a expectativa está muito boa para esse ano, esse que é um ano de retomada, né, pós-enchente, o pessoal está querendo se movimentar, sair de casa, né, respirar cultura, literatura, e aqui a gente vê que são muitos livros expostos e a maioria deles são literatura infantil. Exatamente, a literatura infantil sempre foi o nosso forte, né, a gente trabalha com o público infanto e com adultos também, mas o público infantil sempre foi o nosso forte. Rafael, vou pedir para te me acompanhar aqui na frente, porque é muito interessante, porque na nossa época, né, digo, como alguém que nasceu em 97, os livros não vinham com brinquedos, né? Era difícil ter alguma coisa assim. E hoje em dia a gente vê ali que tem livrinho com balão, com fantoche, né? E isso é muito bacana porque chama bastante atenção, o lúdico, né, para as crianças começarem a ler, criarem esse hábito. Exatamente, eu sou bem partidário dessa questão também, acredito que a parte do brinquedo, do lúdico é o que vai chamar as crianças para poder levar elas para o mundo da leitura, né? Então a gente consegue isso de uma maneira mais fácil, levando personagens que elas já olham na TV, ou de historinhas clássicas, né? Então tu ter essa parte lúdica vai levar ela para o mundo da literatura, que a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil por toda essa tecnologia que elas já nascem já embarcadas, né? Exatamente, as crianças já são digitais e os livros a gente sabe que são analógicos, né? Rafa, eu queria que tu mostrasse pra gente aqui algum livro bacana que chama bastante a atenção das crianças, porque eu imagino que a criançada deva passar aqui, chamar a mãe e pai para conferir o que tem, o que chama mais a atenção deles geralmente. Esse livrinho aqui é um livro muito interessante, né? Ele é um livro de procura e encontro, então além de ter todas as curiosidades a respeito de animais e de outros temas, como tubarões, animais, dinossauros, insetos, ele vem acompanhado de uma lanterninha, onde a gente consegue ter uma brincadeira no meio do livro e a gente consegue brincar com a criança de encontrar os objetos que ele vai tratando ao longo do livro, né? Então ela dá esse efeito aqui e as crianças quando olham elas ficam maravilhadas, né? Porque parece mesmo que é como se estivesse iluminando com uma lanterna. Gente, parece até um videogame, né? Exatamente, vira uma diversão, né? Mais do que leitura. Que bacana. E vocês aí estreando na Feira do Livro, por enquanto não tem um ponto físico de venda, mas está aí projetando, né? Para 2025, a gente trabalha bastante com feiras municipais, né? Assim como a gente está fazendo aqui em Porto Alegre, em outros municípios, São Leopoldo, Canoas, Campo Bom, né? E então a gente está acostumado a estar lidando com o público na rua também, além do online, onde a gente começou, mas a gente está prevendo aí para os próximos anos a gente ter esse ponto físico também, estar diretamente com esse contato na rua. Olha só que legal, muito sucesso para vocês aí, cada vez mais boas vendas e uma ótima Feira do Livro. Obrigado para vocês também, espero que aproveitem. Vamos aproveitar bastante, sim. Obrigada, viu? Tudo de bom. Circulando pela Feira do Livro, a gente encontra muita leitura interessante. Inclusive, algo que me chamou a atenção foi esta banca aqui, com leituras sobre o budismo, que é uma filosofia oriental que fala aí, ensina o ser humano a ter mais plenitude, né, autoconhecimento, viver o dia de hoje. E olha que legal esse livro aqui, ó, Medicina Interior, a Medicina do Coração e da Mente, que foi escrito por um médico, o Dr. Enio Burgos, que é familiar da Mara, que está aqui com a gente e vai contar um pouquinho sobre essa banca. Ela que está expondo aqui, auxiliando a família dela, né, o
O doutor Enio é budista, a filha dele também. E você tá e a esposa também. E você tá ajudando a cuidar aqui. Sim, está sendo bem satisfatório. O pessoal está procurando bastante, né? Quem não conhecia está procurando conhecer, né? E quem já é adepto, comprando bem mais, porque estamos com grandes promoções, né? E bem interessante. Inclusive, que está chamando muita atenção, né? É o nosso Buda aqui. Que legal, é um lugar que realmente chama atenção, uma leitura diferente. A movimentação aqui na Feira do Livro tá bem boa, né? Então o pessoal tá vindo curtir. O dia tá colaborando também, um dia quente, ensolarado, né, Mari? Exato, tá maravilhoso. Venham para a Feira do Livro. Que legal. Então, ó, tem muita coisa boa pro pessoal conferir e a gente vai continuar circulando por aqui. A gente já mostrou um pouquinho dos livros infantis anteriormente, mas agora nós viemos para a seção infanto-juvenil, porque é aqui que a criançada se concentra e curte visitar os estandes, conhecer os livros, pedir para o papai e para a mamãe para comprar aquele livro bonitinho que chamou a atenção. Quem não gosta, né? Até a gente que é adulto aqui fica encantado, maravilhado com tanto livro bonito. Olha só, gente, essas capas aqui. O Bruno, ele trabalha na Feira do Livro, ele está aqui num estande que é de uma distribuidora e editora da Avenida Pernambuco, aqui em Porto Alegre. E Bruno, tem livro aqui que faz até adulto chorar, é isso? Exatamente. Tem vários livros que têm uma mensagem grande e forte. E ele pode ser interpretado mais de uma vez à medida que tu vai lendo ou relendo ele. O mais clássico deles é O Pequeno Príncipe. Cada vez que tu lê, independente da tua idade, tu vai entender uma coisa diferente. Ele normalmente é bem ilustrado, é um texto bonito, é fácil de ler. E as mensagens dele, ao longo do tempo, tu vai entendendo ele melhor. Outro nesse mesmo segmento é esse aqui da Jornada, que a chance de tu te emocionar com a leitura é bem forte. Ele também é um livro muito bonito, as gravuras dele são excelentes, o texto não é tão grande e que torna a leitura bem gostosa. Então facilita para a criançada ler e para os adultos também. Gente, eu olhei a capa, esse ursinho panda aqui, eu já fiquei emocionada porque passa realmente, só da gente ver a imagem dele, a expressão dele, já passa uma mensagem, uma coisa mais emotiva assim que a gente fica tocado, chama atenção e tem vontade de ler. Mas Bruno, outra coisa que me chamou a atenção aqui é que tem livros que estão sendo feitos aí que ajudam na aprendizagem da gurizada em sala de aula, né? As crianças começam a aprender ali sobre o corpo humano, sobre os animais, biologia, aquela coisa toda. E tem um livro muito interessante aqui no stand que o Bruno vai mostrar pra gente, que eu fiquei interessada, tá? Acho até que eu vou comprar, Bruno. Fiquei interessada. Mostra pra gente que livro é esse. Esse aqui, falando sobre o corpo humano, ele é muito bem ilustrado, ele é muito didático. Cada vez que tu vira a página, tu vai aprender sobre uma parte do corpo dele. Ossos, musculatura, articulações, a parte digestiva. Então, cada vez que tu vira, ele foca numa parte do corpo para tu conhecer o que está sendo mostrado nesse livro. Muito legal, hein? Super interessante, ajuda muito a criançada, né? O lúdico, ele combinado ali com a sala de aula, faz um bem danado para as crianças. Sim. Essa é a parte bem interessante. Eu separei um outro diferente aqui para tratar um pouquinho sobre medos. Esse aqui é bem interessante, porque na idade mais simples da vida das crianças, elas têm medo de muitas coisas, porque elas não entendem, porque não compreendem. Então esse aqui fala especificamente sobre o medo do escuro. Então é um coelhinho que tem medo do escuro, ele engana o escuro oferecendo biscoitos para ele e prende ele dentro dessa lata de biscoito. E nessa leitura, o escuro vai contando para o coelho como é importante a escuridão e por que ele não precisa ter medo. Então é toda essa temática da escuridão presa dentro dessa lata de biscoito, conversando com o coelho para ele entender a importância do dia e da noite, da escuridão e dos benefícios que ela tem. Que legal, que mensagem bacana para as crianças, né? Algo que é primitivo, o medo do escuro, que a gente vai com o tempo descobrindo conforme vai crescendo, né? Que é algo nosso, vai desenvolvendo, muito bacana. E Bruno, tu tá trabalhando para a Feira do Livro aqui, né? Quanto tempo já nesse movimento todo? Por enquanto foi 2 dias de montagem e hoje vai até o dia 20. Mas a tua participação aqui, o envolvimento com a Feira do Livro, como é que é? Por enquanto é minha primeira Feira do Livro, mas como cliente, muitos anos. É um leitor assíduo? Sim,
sempre quando eu trabalho em livraria, metade do salário volta em livro. É bom, tem sempre o crédito ali, né? Sim. Bruno, muito obrigada pela participação, uma ótima Feira do Livro e boas vendas aí. Muito obrigado. A Feira do Livro de Porto Alegre é referência em todo o estado e também é conhecida fora do país. Vou conversar agora com quem entende muito bem do assunto, Silvio Bento, que é o diretor do Departamento de Leitura, Literatura e do Livro do estado, e vai nos contar um pouquinho do engajamento para que a feira aconteça nesse ano. Muito bem, bom, o primeiro passo foi justamente a Feira do Livro como proponente cultural, encaminhar um projeto para a LIC, foi aprovado então esse projeto e teve esse ano ainda o benefício de uma bonificação, ou seja, o valor pleiteado pelo projeto ele teve a possibilidade de dobrar esse valor. Então, né, em termos de valores de investimento, o Estado está colocando na Feira do Livro, nesse grande evento do livro, R$1,5 milhão, via LIC, via Patrocínio Banrisul e também via as ações da Secretaria de Educação do Estado. Então, é um aporte bastante significativo que vai contribuir, está contribuindo, porque a feira já está acontecendo, para a realização da feira, para as atividades que são realizadas. E, além disso, os espaços vinculados à SEDAC, como Biblioteca Pública do Estado, Estúdio Estadual do Livro, próprio Musecom, Casa de Cultura, com uma vasta programação cultural que também abrange, fazendo parte da programação geral da Feira do Livro aqui de Porto Alegre. E é tão bacana a gente estar nesse momento de reconstrução do nosso estado e passar aqui pela praça e ver essa feira toda movimentada, né? Com o pessoal passando pelos estandes, conferindo os livros, comprando. Movimenta muita economia da cidade e também é muito importante para a cultura, né, de Porto Alegre. Sem dúvida, Natália. Um evento do porte da Feira do Livro de Porto Alegre é um evento que movimenta muito toda a cadeia produtiva da cultura, porque nós estamos falando além do livro, que é o objeto maior, que é o grande destaque desse evento, mas toda uma produção envolvida com artistas, com músicos, com mediadores de leitura, contadores de histórias e toda essa estrutura montada, né, com técnicos de som, técnicos de luz, toda uma parte de engenharia, de segurança, ou seja, é um grande evento movimentando a cadeia produtiva da cultura, da economia da cultura. E para quê? Para oferecer à comunidade porto-alegrense, os visitantes, a gente sabe que o evento, a feira tem um potencial muito grande de visitação à cidade de Porto Alegre, nesses dias que ela ocorre, um evento de fôlego, né? São 20 dias de feira, então assim, estamos juntos, SEDAC, né, e o Governo do Estado apoiando esse evento, dando a visibilidade necessária que ele tem e consequentemente ofertando à cidade de Porto Alegre, aos visitantes, aos leitores e aos escritores esse momento importante que é da leitura, do livro e claro, da literatura. E olha, só nesse passeio que nós demos na Feira do Livro no primeiro bloco, deu para ver que está super movimentada, tem muita gente circulando por aqui, procurando bons livros, arte, cultura. E daqui a pouquinho a gente já volta. Multicidades faz um rápido intervalo. Até mais! Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade, para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativa e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Multicidade está de volta diretamente da edição de número 70 da Feira do Livro de Porto Alegre. E olha, leitura tem tudo a ver com solidariedade. Nós estamos no estande do Banco de Livros do Estado, conversando aqui com o seu Valdir, que é o presidente do Banco de Livros, e vai nos explicar um pouquinho como que funciona a doação. O pessoal vem aqui, visita e pode trazer livros para doar. Boa tarde, realmente. A gente depende da solidariedade do povo gaúcho. E temos conseguido muita solidariedade. Nesses 15 anos do banco, nós já conseguimos mais de 2 milhões de livros. E com isso, nós já atendemos mais de 2.500 entidades, bibliotecas, espaços de leitura, e temos feito bastante. Já colocamos 260 mil livros nos presídios. Inclusive, na feira, nós vamos lançar o 6º livro dos presos. E hoje, um trabalho que muito nos emociona é o trabalho que nós estamos fazendo nos hospitais.
que é a biblioterapia. Todos os hospitais que atendem o SUS estão nos pedindo livros, então nós estamos colocando pequenos espaços nos hospitais, onde os doentes levantam dos leitos e vão até esses espaços pegar os livros para ler. Isso ajuda muito na recuperação. E aqueles doentes que não conseguem levantar, os nossos voluntários vão até os hospitais e fazem leitura para os doentes. Isso está ajudando muito na recuperação dos doentes. Então, veja, a gente está procurando fazer muito isso em asilos, creches, escolas, e o povo gaúcho tem respondido bastante. Então, eu faço um apelo aos telespectadores para que venham à Feira do Livro. Eu sempre falo o seguinte: venham à Feira do Livro com uma sacola cheia de livros lidos e volte para casa com uma sacola cheia de livros não lidos. Então, é um apelo que eu faço isso há 15 anos e tem dado resultados. Que coisa boa, hein? É uma ótima proposta. Olha só, o que o seu Valdir falou, trazer uma sacola cheia de livros já lidos e sair com livros novos daqui. É o lugar perfeito. Valdir, me conta quanto tempo o Banco de Livros participa aqui da feira e como que geralmente é o engajamento das pessoas que vêm aqui? O Banco de Livros participa desde que eu deixei a presidência da Câmara, isso há mais de 15 anos, eu fui presidente 4 anos, e sempre o povo tem respondido, isso já tem 16 anos. E você veja, nós já conseguimos 2 milhões e 200 mil livros, é uma quantidade expressiva. É claro que a gente bota fora muito desses livros que não têm condições. São livros didáticos, escritos, livros estragados e tal. Mas a gente tem feito um trabalho. E veja, eu faço um apelo esse ano muito mais forte, porque com essa grande calamidade que nós passamos, nós tivemos quase 800 escolas que foram destruídas. E nós vamos ter que repor essas 800 e poucas escolas, nós vamos ter que repor as bibliotecas dessas escolas. Nós não podemos simplesmente transferir o problema para o governo. O governo tem muita coisa para fazer. O governo tem estradas, o governo tem hospitais, o governo tem as próprias escolas para reconstruir. E uma das últimas coisas que eles vão pensar é a biblioteca. Então nós temos que sair na frente propondo soluções, e o Banco de Livros tem ajudado muito nisso. Você tem uma ideia, a gente, antes da enchente de maio, nós tínhamos feito bibliotecas lindíssimas que já foram destruídas na enchente de novembro. Reconstruímos, aí veio a enchente de maio, foram destruídas. Nós vamos reconstruir de novo. Nós, olha, não podemos se entregar para os homens, como se disse, né? E vamos fazer de novo, porque as crianças não podem esperar. Essa é a nossa batalha. Isso aí, a gente é forte, é determinado, é gaúcho, né, seu Valdir? Eu não sou gaúcho, mas moro aqui há 37 anos e amo esse estado. É gaúcho de coração? Sou mesmo, tenho netos gaúchos e amo esse estado e vamos fazer. Isso aí, que coisa boa. O livro sempre traz uma experiência transformadora para quem faz a sua leitura, né? Então, super bacana essa iniciativa aqui do Banco de Livros. Valdir, muito obrigada pela participação, sucesso aí no projeto, tudo de bom para ti. Eu que agradeço pelo espaço e espero que a população venha para a feira e traga a sua sacola cheia de livros. A Feira do Livro de Porto Alegre é um ótimo lugar para colocar a criatividade em prática e também para se comunicar, coisas que tem tudo a ver, né? E tem uma galera da Escola Osório de Gravataí que faz isso muito bem e a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Boa tarde, gente. Eu fiquei sabendo que tem uma rádio aqui, é isso? Boa tarde. Temos uma rádio, a Web Rádio Osório. E o pessoal tá no ar ali? Eles estão gravando? Estão gravando, estão construindo o roteiro para uma gravação que vai ao ar logo em seguida. Olha só. E professora Luciana, como que a rádio nasceu na Escola Osório? A rádio nasceu durante a pandemia. Foi uma maneira que a gente encontrou de se comunicar com a comunidade escolar.
foi uma iniciativa de alguns professores, eu mais 2 colegas, que daí a gente gravava os avisos, gravava os conteúdos e mandava via WhatsApp para as famílias. E aí acabou que o pessoal acostumou a ouvir e então nasceu a Rádio Osório. E caiu no gosto do povo. Eu fiquei sabendo que domingo tem até programa especial para aquele churrasquinho em família, né? Além dos programas ao vivo que acontecem durante a semana, nos domingos em especial, às 11 da manhã, vai ao ar o programa Gauchesco para acompanhar a gauchada no churrasco de domingo. Olha só, gente, um convite imperdível para o pessoal de casa conferir. Professora Luciana, estamos aqui com 2 dos apresentadores, é isso, né? É isso. O Pedro e o Brian, eles são locutores, editores, são alunos e no contraturno eles realizam o programa da Rádio Osório. Vamos conversar com esses locutores agora, que tem muita coisa para contar pra gente. Brian, que programa tu apresenta? Conta um pouquinho, vende teu peixe aí. Bom, eu apresento o programa Diversidades e no Diversidades a gente conta sobre notícias que vem acontecendo no mundo ultimamente. Um exemplo, né, que a gente conversou com um cara que estava, um homem, né, que morava atualmente no Líbano, tá lá, e ele nos contou sobre a guerra e como está sendo essa experiência para ele, né. Então realmente é algo que eu acho que é muito importante trazer, porque não é só para ficar assim nas televisões, etc. É algo que precisa ser retratado por alguém que está lá, entendeu? Eu fiquei sabendo que vocês entrevistaram, inclusive, os candidatos a prefeito na eleição municipal de Osório e Gravataí, perdão, isso, né? Isso mesmo. Ele foi muito divertido, assim, porque eu acho que cada candidato pôde contar um pouco da sua história e quais planos que ele queria trazer para a nossa cidade. Então, eu acho que foi muito importante também. Eu acho que quem acompanhou conseguiu ali decidir quem é que estava na dúvida, em qual candidato iria votar. É bacana porque, inclusive, os alunos, né, já vão se inteirando das questões políticas da cidade para votar cada vez melhor. E o Pedro também é um desses locutores da Rádio Escola Osório. Me conta um pouquinho da tua experiência, Pedro. Eu fiquei sabendo que tu curte bastante essa área da comunicação, né? Sim, eu até estava pensando em seguir uma carreira como jornalista, porque eu apresento o programa Variedades, que tem sempre assuntos diversos, curiosidades do mês, receitas, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem gostando da receita muito prática. No calor a gente sempre recomenda receitas geladas, sorvetes, né? Milkshakes. E eu cuido bastante desse programa. Quando eu entrei na rádio, no meu primeiro dia, esse programa não existia. Junto com os meus colegas, a gente teve a ideia de criar esse programa na quinta-feira, né? Para apresentar, porque a gente já estava, né? Eu pelo menos já estava com essa ideia de entrar na rádio, que é um assunto que eu acho muito interessante. Aí eu já entrei querendo o programa, né? Colocando variedades com muitos assuntos, que é algo que eu consigo fazer bem, que eu me disperso nessa área. E eu sempre estou apresentando, sempre estou com compromisso. De manhã eu estou apresentando esse programa e à tarde estou estudando. E eu fiquei sabendo que, além dos roteiros, tu é muito bom no improviso. Sim, sou muito bom no improviso. Normalmente, quando eu sou convidado às pressas, tipo, não sabia, mas o professor como convidou. Amanhã tu tem que estar aqui para apresentar. Sem falta, eu tô lá apresentando, sem roteiro, sem nada. Tô lá fazendo improviso, sempre baseando no roteiro, mas nunca colado, né? Sempre saindo do roteiro. Aí, quando eu dar aquela perdidinha, eu já entro no roteiro de novo. Tem um jogo de cintura. O roteiro é uma carta na manga, né? Isso aí. Esse aí sabe das coisas, hein? Esse vai ser um baita jornalista. Gente, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente passa aqui de novo para conversar com vocês. Vamos conversar agora com o professor Luiz, que ele está aqui organizando o roteiro com as meninas. Boa tarde, gente. Com licença, desculpa atrapalhar. Boa tarde. Me contem o que vocês estão fazendo por aqui, professor. Nós estamos organizando aqui, porque daqui a pouco nós teremos 3 escritores que serão entrevistados, né? Então a gente está se organizando aqui, conversando e escrevendo, porque inclusive alguns deles já tiveram participação na rádio. Nós temos um programa que é toda segunda-feira às 8 horas da noite, que cada segunda-feira tem um escritor diferente. E então a gente já está conhecido também dos escritores, a gente cruza por eles, já vai, já conversa, já marca as entrevistas. Então daqui a pouco a gente vai entrevistar 3 escritores, né, que estão aqui na Feira do Livro. Tudo isso ao vivo?
tudo isso ao vivo no nosso aplicativo, né? E que as pessoas podem buscar no @radio.osório, né? Pode buscar no Google também, Rádio Escola Osório, né? Para não confundir, as pessoas nos confundem muito com a cidade, com a Rádio de Osório, né? Porque existe a Rádio Osório, mas o nome, né, Rádio Osório, é porque o nome da escola é Escola Osório Ramos Correia, uma escola pública de Gravataí, da cidade de Gravataí. Olha que bacana, e dando exemplo aí para as outras cidades com esse projeto bacana. Como é que é a experiência para vocês de entrar ao vivo, de produzir programa? Me conta um pouco. Ó, no início, tipo, tu tem um friozinho na barriga. Eu e a Isabela, a gente faz o programa Poemas no Ar. Agora, no início eu era, tipo, muito mais nervosa. A gente tinha medo de errar. Tipo, era um medo muito grande. Agora, eu acho... Já tá mais familiarizada com o roteiro, já sabe mais ou menos o que fazer, a gente já tipo, fica mais tranquilo. Agora, eu acho que dá aquele friozinho na barriga, mas não é tipo que tu fica com tanto medo. Sim. Tipo, tu sabe o que tu tem que fazer, se tu errar, tu sabe que tu pode chamar um intervalo, alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um negócio muito bom, ajuda muito na leitura e na escrita. Em português, em outras matérias também, eu acho isso muito bom. Ajuda também quando tem, sei lá, uma apresentação assim na escola. Tu chega lá e tu já consegue falar sem nervosismo. Eu não fico... Teve, né? Sem vergonha. Não teve agora o projeto de pesquisa lá na nossa escola, que é um negócio que tem todos os anos. Eu não fiquei nervosa para apresentar porque eu já estou acostumada, eu consigo ler melhor, é bem melhor, né, Miri? Exatamente. A gente nota aqui conversando com as gurias, então, porque a gente sabe que muitas vezes o pessoal precisa ali de um curso de oratória, né, alguma preparação. Vou te pedir para virar um pouquinho de lado para a gente conversar aqui, olhando para a câmera. E aí, o pessoal aqui, a galera da escola nem tá precisando muito, porque já estão bem habituados aí a essa correria de entrar ao vivo, de conversar, de improvisar, né? Sim, a gente já está acostumado. E algumas pessoas também, eu era do teatro, então algumas pessoas que eram do teatro já estão bem familiarizadas, porque já sabem improvisar, já sabem mais ou menos o que falar, já sabem gesticular. Então, quem é do teatro ajuda mais ainda a entrar na rádio. Com certeza. Gente, adorei esse projeto, hein? Parabéns pra vocês. Todo mundo se comunica super bem, adorei. Até eu vou querer umas aulas aqui, hein? O pessoal é ótimo de improviso, faz roteiro, apresenta tudo ao vivo, muito legal. E olha, a gente tá ficando por aqui, né? A gente tem que se despedir do público, né, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu deixo, então, o tchauzinho contigo, Pedro.